Alô, gente! Nossa, você e o Evangelho da Graça é coisa nossa. Estamos em paz, estamos em Cristo, estamos navegando para o reino celestial. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço ao meu irmão, minha irmã, aí do Nordeste. Você que perguntou sobre alma. Eu não sei se foi um irmão, se foi uma irmã, mas me parece que foi um. Me perguntaram, Nilson, fala um pouco sobre alma. Eu quero falar um pouco sobre alma porque a maior parte dos crentes, a maioria, você pergunta, eles não sabem o que é uma alma. O que é espírito? Eles não sabem o que é o espírito. Fala tanto em espírito, esse livro fala tanto em alma, tanto em espírito. E o que é? Eu já perguntei para pastor o que é alma. Eles vão para lá, vão para cá, vão para lá, para cá e não responde. O que é espírito? Também não tem resposta. Porque o que eles ensinam é o que convém a eles. Você tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que participar da campanha. Você tem que fazer isso, você tem que participar da ceia. Se você participa da ceia, você tem em comunhão com Deus, não existe ceia. Ceia é jantar. O que aconteceu em Corinto, que eu já falei, foi uma festa águida. Festa para dar de comer àquele povo pobre daquela cidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para falar a verdade para você. Então, você quer saber o que é alma? Eu acho que quase 100% dos crentes não sabem o que é alma. Se você perguntar o que é alma, a alma, a alma deve ser a vida. Não. A alma deve ser o espírito. Eu já ouvi isso daí. Não. A alma deve ser fogo de vida. Também não. Então, o que é a alma? Onde está a alma? O que é a alma que tanto fala? Vamos ganhar alma para Jesus. Vamos pregar evangelho. Há muitas almas que precisam ser salvas. Eu pergunto o que é alma. As pessoas ficam confusas. Porque Jesus disse, não temei aquele que tem o poder de matar o corpo, mas temei aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. E o título dessa mensagem é essa: onde está a alma do homem? É o título da mensagem. Onde está a alma do homem? Bem, então quando Jesus disse que aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno, aí o povo se assusta. O que Jesus estava dizendo com isso? Lançar a alma e o corpo no inferno, tá vendo? Mas, Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra e vira terra. Mas a alma, irmão, o problema aí está a alma. A alma que vai prestar conta. Que Jesus disse ali que a alma também seria jogada no inferno. Ali vai haver tormento, ranger de dente, aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, e tanta boboseira. Eu pergunto, o que é alma? O que é espírito? É duas coisas que não se ensina. Porque esse livro
não fala. O Espírito, ele não tem forma. O Espírito não tem cor. Espírito não tem perna, não tem braço, não tem cabeça, não tem corpo. Irmão Nilson, mas o Espírito não tem forma. Existe aqui dentro desse livro aqui, qual é a forma do Espírito? Não. Se fala tanto nesse Espírito. Mas que Espírito é esse? Qual é a forma desse Espírito? Ah, lá no céu eu vou ver. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Lá eu vou ver fulano, vou ver ciclano. Como você vai ver se Espírito não tem forma? E quem diz que você vai? Porque a Bíblia diz que só vai. 8 e 9 de Romanos, só vai voltar para Deus quem tem. O que quer dizer essa palavra quem tem? O Espírito de Deus. Que nem todos têm o Espírito de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus vai para a terra e vira terra. Foi o que Deus disse para Adão, 3 de Gênesis 19. Tu viesse do pó, Adão, para o pó você vai retornar e vai virar pó. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não têm consciência, não sabem de nada. Eles não sabem se eles já viveram, se eles foram pais, se foram filhos, se foram irmãos, se tiveram família, se já viveu neste mundo, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Não se lembra de mais nada. Uma criança, quando nasce, ela se lembra como foi, onde ela estava antes de nascer? Não. Assim também é tudo aquilo que morre. Porque a própria palavra de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 14, 5, diz que o dia que nasce tem um dia determinado para viver aqui nessa terra. E a vida, Deus determina, não passa, não adianta e não falta nenhum dia. Por isso que tem pessoas que acidenta, arrebenta tudo, mas continua vivo. Mas naquele dia não adianta, não tem por onde fugir. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. O fim da vida é a morte. Não fique com essa esperança em vão, essa esperança que vocês têm. Você vai deixar essa vida e vai viver uma outra vida. Não existe isso. Dentro desse livro não tem isso. Mas a Bíblia diz que nós vamos para onde? Não, porque Jesus vai vir buscar um povo, porque quando nós morrer, nós vamos ganhar um novo corpo, vamos morar numa cidade santa, lá não vai ter mais doença, não vai ter mais... Não, para com essas coisas, isso é metáfora. Isso é linguagem de figura. A Bíblia ela é cheia de ilustração. Tudo que Jesus disse muitas ilustrações, parábola, ilustrações. Filho pródigo não existiu. As 10 virgens não existiu. Lá o bom samaritano não existiu. Então, tudo que você vê que fala de parábola, porque aconteceu e tal, o rico e o Lázaro não existiu. Aquilo é uma ilustração para ilustrar a mensagem, para abrir a memória daquele povo, para o povo entender. Salmo não é mandamento nem é ordenança, salmo é música. Não se apegue em salmo. Salmo era cântico dos judeus. Então você tem que olhar que mandamento não existe para nós. Não se apegue em lei de Moisés. Você não se apega em nada que está aqui dentro desse livro, que nada é mandamento para nós. Não adianta esse camarada aí que você chama de pastor, de bispo, de apóstolo, abrir e ficar olhando e falar, irmão, nós não podemos beber. Mas onde está escrito que nós não podemos beber? Onde? Está dentro desse livro? Irmão, nós não podemos fumar. Onde está escrito que nós não podemos fumar? Irmão, nós não podemos matar. Nós não podemos roubar.
Tudo bem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você é um homem, uma mulher, guiada pelo Espírito de Deus, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar. Então não precisa de alguém te doutrinar o que você deve e não deve fazer. Porque o próprio 8, Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você tem o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, temperança, longanimidade, paz, amor, graça. São essas coisas, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é essas coisas. Isso para mim é bruxaria. Esse negócio de ficar aí enrolando a língua dentro desses movimentos. Isso é bruxaria, feitiçaria. Espírito Santo age dentro de você calado. Aquele que parte com o seu próximo. Aquele que vê a necessidade do seu próximo. Aquele que acolhe o seu próximo. É esse. É o que tem o dom. Porque quando a Bíblia fala no capítulo 12 de Coríntios, os dons do Espírito, ele está falando, pelo mesmo Espírito é dado o dom, até a fé é um dom. Você não conseguiu, irmão, porque você não tem fé. Mas não existe. Esse dom acabou. Dom da fé. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. Não é todos que têm fé. Então, meu irmão, voltando para aquilo que você quer saber, o que é a alma? Por que Jesus disse que a alma seria lançada no inferno? Mas foi Jesus quem disse que a alma seria lançada no inferno. Meu irmão, para começar, o que é inferno? Hades e Seol, no grego e no hebraico. E o que é Hades e Seol? É um local onde os corpos das pessoas são colocadas. As pessoas não ficam acima da terra, como os animais, que é comido pelos animais, ali pelas aves. Não, Deus não permitiu. Então é colocado na terra. Fura aquele buraco e coloca ali aquele corpo. Isso é chamado o quê? De inferno. Traduzido para o português, sepultura. Você entendeu? Então, inferno, se você não sabia, significa sepultura. Se você quer saber, pergunta vai na internet e pergunta para o Google. Google, o que é? Hoje você tem a sua facilidade. Antes você tinha que procurar pelo seu guru lá. Aquele camarada tarde pode ter gravata lá em cima. Pastor, isso é assim, Deus não me deu essa interpretação. Não passa o carro na frente do boi. Se fosse para vocês saber, Deus tinha me dado. Por quê? Porque ele não sabe. Ele só sabe pedir dinheiro. Que você tem que obedecer a ele, que ele é seu pai na fé, que ele é o ungido de Deus, que é escolhido de Deus. Então que você tem que ser obediente a ele. Eles não gostam de ser questionados, porque eles não sabem nada. Eu já questionei professor de teologia e ele não me responde o que eu perguntei, porque eu passei por isso daí. Eu sei o que é teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, hermenêutica, todas essas coisas erradas. Aí eu sei tudo o que é isso daí. Isso tudo é letra. E o que diz a Bíblia? 6:3 de Coríntios. Que a letra, ela mata. Então, ela vem matada, a pessoa vai bem. Mas quando a pessoa entra, uma coisa que eu peço, nunca entra numa escola de teologia. Porque você vai virar o quê? Um burro. É isso que você vai virar. Você vai virar burro. Porque o que eu vejo nesses professores burrice. Eu estava vendo aí um professor de hebraico. Falou um monte de besteira. Que eu discordei completamente dele. Um monte de besteira. Porque, na verdade, não existe originais mais. Acabou. Porque nos originais não tem mais originais. Acabou.
Roma foi lá, pegou tudo, trouxe, destruiu tudo, acabou com tudo e fez esse livro. É cópia de cópia. Como esses camaradas aí que são professor de hebraico, professor de grego, fica falando de originais. Aonde tem originais? Como é que eles sabem que é originais? Então não existe mais essas coisas. Mas voltando para a resposta da pessoa que me perguntou, a alma. E o que é a alma? Se o corpo vai para a terra, o inferno. Onde vai queimar no inferno? Vai ser jogado no inferno. Porque Jesus diz, cuidado com aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Sim, tudo bem. O que é que vai prestar conta a Deus? Nada, porque esse corpo vira terra. Ah, mas tem a alma, irmão. A alma vai prestar conta. Mas que alma que vai prestar conta se a alma está atrelada ao corpo? A alma está junto com o corpo. A alma, ela morre junto com o corpo. O que é a alma, então, irmão Nilson? Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, meu irmão. Vai ali, olha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, ela morre. O que é morrer? Deixa de existir. E o próprio Jó, capítulo 14, 10, diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Você deixa de existir. E você vai para o capítulo 7 de Jó, versículo 8. Aquele que desce à sepultura nunca mais torna a subir. Agora, como é que você está dizendo? Que a vinda, Jesus vai vir e os mortos que estão lá vão ressuscitar, vão levantar. Vão levantar como? Se a própria palavra está dizendo, aquele que desce à sepultura nunca mais sobe. Como é que ele vai sair lá de dentro? Vai sair num corpo transformado, num corpo glorioso. Pare com essas coisas. Aqui não existe nada dessas coisas. Isso são tudo blá 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 de homem. Então a alma, o que é a alma, então, irmão Nilson? A alma está aqui, ó. Lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 18. Deus fala a alma do homem. Abre, a alma do homem está aqui, ó. É o seu raciocínio. O seu cérebro é a sua alma. Fizeram uma pesquisa. Então, cientistas pegaram um homem, tiraram a metade do cérebro dele. Ele continuou movimentando o braço, movimentando a perna. Eles tiraram mais um pedaço, ele ainda movimentava o braço e tal. Eles foram tirando. Por fim, eles deixaram um pedacinho bem pequeno do cérebro. Ele ainda movimentava um dedinho ainda. Aí eles acabaram de tirar o resto. Parou, acabou. O cérebro é a alma do homem. A vida do homem está aqui, ó. Então, por isso que eles falam, lá vai celebrar, tal. Então, as pessoas se deixam se levar por essas mentiras religiosas. E o cérebro da pessoa passa a ser dominada. E a pessoa passa a acreditar, porque o cérebro é como uma terra fértil. Tudo que plantar, ela produz. Então, o cara planta mentira, porque eu sou levantado por Deus, sou ungido de Deus, sou homem de Deus. Aonde eu estender minhas mãos, Deus abençoa. Quando eu orar, a doença, a enfermidade, o mal sai. Porque se eu fazer, seus mentirosos, seus charlatões, o que vocês sabem fazer é arrancar dinheiro do povo, enganar o povo, fazer o povo tirar até o dinheiro que tem na poupança, pegar dinheiro até de agiota, dinheiro emprestado para poder trazer para vocês, para enriquecer vocês. É isso que vocês sabem fazer. Na minha opinião, religião deveria deixar de existir. No Nilson, na minha opinião, não deveria existir religião. Existir religião para quê? Qual a finalidade de uma religião? A religião tira o homem da cachaça, tira o homem das vidas erradas, tira o homem tal. Religião é como cadeia. Cadeia muda a vida de alguém? As pessoas vão para cadeia, tira lá 5, 10, 15, 20 anos de cadeia. Quando ele sai de lá, o que ele vira? A mesma coisa. Nem a cadeia não muda o homem, muito menos religião. Religião é enganação. Então, meu irmão, minha irmã, você que tinha dúvida o que é a
a alma morre junto com o corpo. Então pare com esse negócio de inferno, que inferno é sepultura. Não existe condenação, não existe julgamento, não existe trono branco, não existe nada dessas coisas, porque 2:14 de Romanos, nós, gentil, não tem lei nenhuma. Somos o povo mais privilegiado da face da terra, porque o pecado nunca existiu, não existe e nunca existirá, porque o pecado apenas foi transgressão da lei que veio através de Moisés. A lei acabou, Romanos 10:4, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Morrendo a lei, eu estou morto para a lei. A lei morreu. Se morreu a lei, o pecado morreu. Acabou. Não existe pecado. Então, quando alguém falar de pecado, você pode dar risada na cara do camarada. O que é pecado? Pecado é desobediência. Desobediência até você andar em alta velocidade no trânsito, aí, passar o farol vermelho, é desobediência. Isso não funciona. O que diz primeira carta de João 4:3? O pecado é transgressão de lei. Pronto. Meu irmão, minha irmã, está esclarecido o que eu tinha que esclarecer, que a alma morre junto com o corpo e espírito não tem forma. Eu só tenho a dizer a você que a Bíblia fala de espírito, isso vem de Deus, é um segredo de Deus, está com Deus e não adianta homem querer dizer qual é a forma do espírito, porque espírito não tem forma. E nem todos têm esse espírito. Só tem esse espírito quem é de Deus e vai voltar para Deus. Fique com esta palavra, compartilhe, curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.